Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí para mais uma mentoria do Jogo da Vida e hoje nós vamos falar um pouco sobre o manual do mentor, o comprometimento, né? O mentor pode ser um mentor, né? Uma pessoa que orienta a outra, né? Em qualquer tipo de assunto. Isso acontece às vezes de forma involuntária, a gente nem percebe que é mentor de alguém, às vezes. Tem gente que faz isso de forma profissional e aqui a gente vai dar algumas dicas, né? Com relação a isso, né? A resposta é simples, né? Para a gente ser mentor, e quando a gente tem isso como obrigação, a gente tem que ter o quê? Comprometimento. Né? A tendência, às vezes, do ser humano é a não valorizar aquilo que vem de graça. Então, quando você vai dar uma dica, algum conselho para alguém, geralmente essa pessoa não valoriza muito, mas às vezes a pessoa precisa. E às vezes a pessoa vai até uma pessoa, um conhecido, para pedir informação, uma dica, um conselho. Isso é muito comum. Então a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Então quando a pessoa quer conquistar algum objetivo, ela tem que entender que ela tem que preparar mais, ela tem que treinar mais quando ela quer atingir algo, né? Então o importante é o grau de conhecimento da pessoa que você quer fazer aprender algo, do aluno no caso, né? No fim das contas, a gente tem que entender que toda pessoa, tudo que a pessoa ela quer é saber como a solução apresentada vai funcionar para ela. Quando você tem uma solução para uma pessoa, ela quer saber como encontrar, como ela aplicar na sua vida essa solução. Então, de qual maneira essa pessoa ela vai adaptar e colocar em prática na vida ou no negócio dela, aqueles conselhos, aquelas dicas, ou quando a pessoa ela é um mentor ali que já tem algo pré-determinado que ela vai levar, né? Isso tem que ser de forma com que seja uma coisa genérica, que todo mundo consiga aplicar nas suas vidas, né? Quando a gente fala de mentoria. Então as pessoas, elas querem poder perguntar, né? Elas querem saber como vai ficar no caso delas aquilo. Elas querem ser ouvidas, elas querem o quê? Atenção, elas querem contar a sua história. Todos querem contar a sua história. Então, muitas vezes, apenas uma palavra de incentivo ou confirmação já destrava muitas pessoas. Por isso que é importante a gente transbordar, a gente passar informações. E quando acontece isso, essas pessoas, quando elas destravam, elas costumam deslanchar na vida. Quem aqui nunca passou por alguma situação que recebeu ali um feedback de alguém, um insight, alguma pessoa, como uma pessoa falou, e aquilo fez com que você conseguisse prosperar na vida, deslanchar. Então, uma coisa é ter acesso a um grande volume de informações. Outra coisa é ter acesso a uma informação que é direcionada para a sua necessidade. E a pessoa, quando tem capacidade de fazer isso, ela é uma mentora, é um mentor de qualidade, né? Então, o mentor, ele é o quê? Como um médico. Ele escuta os problemas e dá uma orientação personalizada, baseada no problema que a pessoa relatou. Então, tem pessoas que fazem isso de forma individual. Isso é muito importante. Se a pessoa está com dor de dente, provavelmente ela não vai precisar de um colírio para melhorar a dor de dente. Então, por isso que quando a gente dá uma informação genérica, ela não vai funcionar para todas as pessoas da mesma forma. Isso é muito importante aí, isso é fundamental quando nós falamos, né, de mentoria, quando nós queremos orientar uma pessoa, né? Então, nós não podemos entender dessa forma, né? Então, as pessoas têm essa dificuldade. Quando a pessoa ela faz um curso online, lê um livro ou consome algum conteúdo no YouTube, por exemplo, basicamente o que acontece é isto: o mesmo remédio para todas as doenças, a mesma solução para todos os problemas. Se a pessoa ela não tem ali a capacidade de adaptar aquela informação, ela não vai conseguir avançar. Sem escutar o paciente, não é possível, né, passar uma orientação clara, individualizada. Isso o médico, ele não consegue fazer isso, né? Assim que você tiver seus primeiros aí mentorados, que você quer ser um mentor, né, você vai rapidamente ver que a maioria dos casos, o problema nunca é o que as pessoas acham que é. As pessoas têm uma expectativa do problema, mas elas nem sabem qual o problema que elas realmente têm. Quando o mentor consegue ter essa sensibilidade, né, ter sensores para conseguir identificar isso, ele vai conseguir ter sucesso. Então, o grande poder da mentoria está justamente aí. Ouvir
e dar uma orientação ali específica para o problema da pessoa. Afinal, o que é uma mentoria? A mentoria é o quê? Um aconselhamento, tutoria, orientação. Por isso que eu falei no início que muitas pessoas fazem isso de forma o quê? Involuntária. Diferentemente aí de coaching, né, o papel do mentor é o quê? Orientar, indicar o quê? O caminho para a pessoa. Né? O mentor ele fornece opinião, indica o caminho, dar conselhos. Né? Eu arrisco dizer que 80% aí do que impede as pessoas de atingir os seus resultados desejados não é a informação, e sim a mentalidade e a atitude. Porque às vezes a pessoa recebe a informação e ela não aplica, não coloca em prática. Ela tem que mudar a sua mentalidade. Ela tem que estar o quê? Ativada a querer mudar os seus comportamentos. Informações existem mais em abundância. Qualquer lugar que você vai aí na internet hoje, YouTube e outras redes, você consegue informação. Então, um dos maiores bloqueadores de sucesso é a crença de quê? De capacidade. As pessoas ficam pensando, será que eu consigo fazer isso? Será que sou bom bastante? Será que sou igual a fulano? Será que vai dar certo? As pessoas têm muita dúvida da sua capacidade. Então, esses pensamentos, essas crenças, são o que mais limitam e travam as pessoas a realizar seus objetivos e alcançar os resultados desejados. Isso com certeza. Né? O trabalho do mentor é o que? Validar. Ou seja, falar se está bom, se está ruim, se a pessoa está no caminho certo ou se ela tem capacidade para fazer aquilo. Esse é o papel do mentor. Essa é a diferença. Quando alguém escolhe você como mentor, você assume um papel de quê? De autoridade, né, perante essa pessoa. Você não pode falhar. Então o mentor, ele atua também o quê? Indicando caminhos, apresentando atalhos e falando quais são ali as estradas que devem ser evitadas. Esse é o verdadeiro papel do mentor. Ter clareza sobre qual o papel do mentor é muito importante, né? Mas tão quanto importante quanto saber qual é o papel e saber qual não, também não é o papel do mentor. Às vezes ele entra em áreas que não é para entrar. O mentor, ele não é o salvador da pátria. Isso tem que ficar bem claro. A responsabilidade dos resultados não é do mentor. Ele apenas faz o quê? Mostrar o caminho. A pessoa que está sendo mentorada tem que ter ativação, ela tem que ter atitude para mudar o seu rumo de vida. Então, se você escolher se tornar um mentor e ter seus grupos, você vai ver que algumas pessoas vão agir e vão ter resultados, o que é ótimo. Mas é importante saber que algumas pessoas simplesmente não vão fazer nada. Isso acontece muito. Quem é líder, né, sabe disso. Né? Dentro de uma empresa, por exemplo, você não deixa de mentorar as pessoas, de ser mentor. Então, corra com quem corre, ande com quem ande. Então, cada um vai ter um resultado diferente. Alguns clientes, por exemplo, né, seus vão estar super motivados, agindo rápido, focados, literalmente correndo. Outros clientes estarão mais devagar, vai estar ali indo aos poucos, ainda tentando se encontrar, literalmente andando. Isso acontece muito. Quem pode ser um mentor? Muita gente pergunta. Quem que pode ser um mentor? É necessário algo muito importante para ser um mentor. Experiência. Não é uma regra, mas é importante que o mentor já tenha atingido resultados que os mentorados buscam. Então, tem várias áreas que você pode ser um mentor. Então, na área que você quer ser mentor, é importante você já ter experiência, já ter passado por situações boas e situações ruins também, para você poder mostrar o caminho e também os atalhos. Então, você não precisa ser o maior conhecedor do mundo sobre um determinado assunto. Não precisa. Você só precisa estar um capítulo à frente das pessoas que você vai estar ajudando. Como é que você vai ser um mentor de uma pessoa que já está na sua frente? Não tem como, né? Então você não precisa ser maior do que seu cliente. Você precisa oferecer uma solução específica para o problema dele. Às vezes o cliente seu é melhor que você em outras áreas, mas você está mentorando ele numa área diferente, que você domina, que você está à frente dele. Então, ao definir soluções aí mais específicas, algumas coisas mágicas acontecem. O que acontece, por exemplo? Nós podemos cobrar mais caro, quando você, né, é monetizado por isso. É mais fácil montar as turmas, né?
é mais fácil preparar um conteúdo, entregamos um resultado maior para os mentorados, nos posicionamos como especialista. A especialidade é fundamental, falar de um assunto específico, você consegue filtrar mais as informações com que você vai passar. Quando as pessoas gostam de você, elas querem comprar mais de você, você consegue vender mais, né? Se você não tiver mais nada para vender, elas não têm mais nada para comprar. Então, quando a pessoa começa a trabalhar com isso, ela tem que estar sempre oferecendo algo novo, de qualidade, soluções para os problemas das pessoas. Então, o poder aí da novidade, o nosso cérebro, por exemplo, ele adora novidades. Ele adora o quê? Coisas novas. O novo, o que ele atrai. A novidade, ela libera o que a gente chama de dopamina, né, no nosso cérebro. E faz a gente se sentir bem, a gente fica feliz quando a gente libera a dopamina. Então, quer gerar um caixa extra, uma grana extra, por exemplo, quer gerar um lucro adicional ao seu negócio, crie e ofereça aí um produto novo. O novo, ele é o que? É muito poderoso. Quando você tem algo diferente, é muito poderoso. É importante a gente entender que 80% dos casos, né, quando me perguntam se deve fazer uma coisa ou outra, a resposta pode ser uma coisa e outra. Às vezes a pessoa está na dúvida, né? Eu vou fazer isso ou aquilo, vou vender isso ou aquilo. Às vezes você pode vender os dois, pode trabalhar em cima dos dois. Né? Por exemplo, o poder dos livros, a leitura é fundamental. Quem escreve livros, por exemplo, ganha autoridade. Né? Existe uma forte conexão entre livros e autoridade. A pessoa, quando ela tem um livro escrito, ela tem autoridade naquele assunto. Detalhe, né? A pessoa, ela não precisa nem ler o seu livro. Só dela pegar, né, nela e ver seu nome, a autoridade sua já vai entrar em ação. O que o mundo quer saber é uma coisa só. É muito importante isso. Você foi bem sucedido? Você tem bons resultados? É isso. No final, todo mundo quer saber dos seus resultados. Inventar desculpas aí para justificar fracasso é um passatempo nacional. Geralmente, nós fazemos isso de forma automática. Certo? É um hábito tão velho quanto a raça humana de inventar desculpa, né? Totalmente fatal para o sucesso, né? Vai atrapalhar o sucesso. Porque as pessoas elas passam aí tanto tempo se iludindo com desculpas e que encobre o seu fracasso. Ela tem um fracasso em uma área, ela põe uma desculpa. Ela não quer reconhecer que fracassou. Isso é um grande problema, né? O tempo que elas gastam, né, que nós gastamos às vezes para encobrir esse fracasso, se fosse usado de outra forma, se essa energia fosse usada de outra forma, se fosse usado de outra maneira, seria suficiente para curar essa fraqueza e superar esse fracasso. Então é muito importante, né, quando a gente fala de mentoria, a gente entender quando a gente domina um assunto, quando a gente quer transbordar para outras pessoas, a gente pode fazer isso de forma monetizada, pode ganhar dinheiro com isso ou não. A gente pode fazer isso também para ajudar outras pessoas a conseguirem, né, passar para o próximo nível. Isso é fundamental. Isso vai fazer com que você aprenda mais também quando você mentora. Porque quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes, ok? Espero que tenha gostado. Um forte abraço.